Ok, Lucas capítulo 19, os primeiros 10 versículos. A história é a história de Zaqueu. Esse é o nosso personagem de hoje à noite. Lucas 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo tempo diante da tua mesa, pela lembrança, Senhor, da tua obra, de que o Senhor veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E, Senhor, assim foi que o Senhor nos encontrou, perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos deu vida. E, Senhor, nos ressuscitou em Cristo. E é assim, nessa posição que nos apresentamos, Senhor, nessa noite, pedindo tua direção, a condução do teu Santo Espírito, o soprar, Senhor, teu sobre a tua própria palavra. Tu és o verbo eterno de Deus. Precisamos, Senhor, ouvir a tua voz nessa noite. Fala conosco de acordo com a necessidade de cada um. Que cada um de nós, esta noite, ao regressar para casa, possa levar, Senhor, algo que tenha recebido diretamente da tua mão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, estamos acompanhando o Senhor ao longo do seu ministério, de como que ele interagiu com pessoas, como que ele lidou com situações, né? E essa sequência, ela é essencialmente cronológica, né? Então, a menos de talvez pequenos pulos, né? Ela segue a sequência cronológica. Então, vamos aproveitar esse momento para vermos um pouco da cronologia. Nós vamos lembrar em que momento da história do ministério do Senhor se deu esse evento. A gente aproveita para juntar pedaços e peças, trechos dos evangelhos, que muitas vezes a gente não consegue, né, saber onde que um encaixa no outro, né, porque os relatos são diferentes, principalmente o relato de João. E, por exemplo, aqui, esse trecho de Zaqueu só aparece em Lucas, mas o entorno aparece nos outros sinóticos. Então a gente tem uma ideia de onde que as coisas ocorrem. Então nós vamos fazer primeiro essa introdução, lembrarmos da questão cronológica como uma maneira de exercício, né, de entendermos a sequência cronológica do ministério do Senhor. Depois nós vamos, como de praxe, olhar para Zaqueu, depois olharmos como que o Senhor tratou com ele, e aí concluiremos. Bom, de pronto, antes de entrarmos especificamente na cronologia, vamos olhar a parte da geografia, né? A geografia é que o evento se dá na cidade de Jericó. E Jericó foi a primeira cidade tomada pelo povo de Israel, uma vez atravessado o Jordão, sob a liderança de Josué, para tomar a terra prometida, né? Então, depois dos 40 anos, finalmente havia chegado a época deles tomarem posse da terra que o Senhor havia dado a eles por herança. Então, eles atravessaram o Jordão. E a primeira batalha
a cidade de Jericó, uma cidade toda fortificada, história os irmãos lembram, né? Tem o cântico do vem com Josué lutar em Jericó, né? Então eles rodearam a cidade, etc. E depois disso, Josué pronunciou uma maldição sobre essa cidade. Então vamos ver esse trecho, Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. O versículo 26. Foi logo depois da vitória de Israel sobre Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e à custa do mais novo as portas. Então havia uma maldição sobre a cidade de Jericó. Jericó não era necessariamente uma cidade muito bem vista do ponto de vista eclesiástico, mas uma curiosidade que todos os estudiosos parecem concordar é que na época do Senhor era uma cidade, bom, primeiro ela era muito próspera, o lugar era muito adequado, mas ela havia sido adotada como moradia por sacerdotes e levitas. Sacerdotes e levitas. É muito curioso isso, né? Isso nos lembra, inclusive, da parábola do bom samaritano. Os irmãos lembram da parábola, né? Então, aquele moribundo que estava ali à beira do caminho, passou um sacerdote, passou um levita. E diz o texto da parábola que eles desciam de Jerusalém para Jericó. Então, provavelmente, eles trabalhavam ou oficiavam em Jerusalém e, eventualmente, eles moravam em Jericó. Então, era uma cidade era povoada, inclusive, por muitos sacerdotes e muitos levitas. Mas não somente esses, havia também publicanos, né? Como era o caso de Zaqueu. Então nós vamos falar mais dos publicanos quando chegar a hora de falar de Zaqueu. Mas era uma cidade tão próspera que valia a pena recolher impostos naquele lugar, né? Então esse é a cidade de Jericó. Jericó está relativamente próxima a Jerusalém, só que é uma subida forte de Jericó para Jerusalém. Então existe uma subida muito íngreme ali. E agora sim, estamos no ponto de entender em que momento do ministério do Senhor ele viveu esse evento. Já era o final, do finalzinho mesmo, né? Ele estava na sua última ida para Jerusalém. Saindo daqui de Jericó, ele ia subir aquele morrão, ia pernoitar em Betânia. Ali ele receberia um jantar, que é o jantar mencionado, por exemplo, em João capítulo 12, né? E os sinóticos dizem que foi na casa de Simão leproso. E dali, pronto, ali ele entraria. Aí João nos diz que aquela ceia foi 6 dias antes da Páscoa, né? Então lembre-se que a Páscoa era celebrada no dia 14 de Nissan, né? Nissan é o mês que para nós corresponde a abril. Tá? Então, muito bem. Então, e como é que a gente divide aquele final do ministério do Senhor? A gente sempre utiliza o momento da transfiguração como referência, né? Então, da transfiguração até o Calvário, foram em torno de 6 meses e meio. E esses 6 meses e meio a gente divide em 2 pedaços, né? Ou pelo menos tirando a última semana da paixão. O primeiro pedaço, um pedaço um pouco mais curto, 2 meses e meio, talvez um pouco mais, é um ministério que ele ainda realizou na Judéia. Então, saindo de lá, né, lá provavelmente do Monte Hermon, lá do norte mesmo de Israel, ele foi descendo, né, e aí ele passou um tempo de ministério, né, na Judéia. Aí ele se retirou para Pérea. E nesse período de Pérea, são 3 meses e meio, esse é provavelmente o último evento desse período.
Saindo daqui, o Senhor praticamente entrou na Semana da Paixão. Vamos ver isso nos Evangelhos. Então, o nosso relógio para acompanharmos a cronologia do Senhor é o Evangelho de João. Né? Então, abra comigo em João, vamos rever esses textos. Eles são sempre muito úteis para nos dar um sentimento de em que momento, né, da história do Senhor essas coisas ocorreram. No capítulo 10 do Evangelho de João, o versículo 22 menciona a festa da dedicação. Então, o versículo 22 de João 10 diz: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Isso era dezembro. E esse evento, obviamente ocorrido em Jerusalém, porque essas festas todas eram realizadas em Jerusalém, esse é o último evento que normalmente os estudiosos colocam dentro daquele período de ministério posterior na Judéia. Então, como é que terminou esse evento? Então, teve essa festa, o Senhor conversou com as pessoas ali, e no versículo 40 do capítulo 10 de João, diz: novamente se retirou para além do Jordão é a Pérea, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Esse versículo 40 dá início ao que os estudiosos chamam do último ministério na Pérea. Isso durou da ordem de 3 meses e meio, por aí. Esse período termina com o evento do Senhor em Jericó. Okay? Mas nesse período que o Senhor estava ali na Pérea, ele se movimentava. Então, por exemplo, capítulo 11 de João relata a ressurreição de Lázaro. Eles estavam em Betânia. E o Senhor se demorou 2 dias para ir até lá, só que quando ele chegou lá, diz que ele era morto de 4. Ou seja, o Senhor levou 2 outros dias para chegar lá. Então ele estava a 2 dias de caminhada, né, de Betânia, então vocês percebem que ele realmente estava ainda além do Jordão. E depois dele ressuscitar Lázaro, aí o pessoal tentou, mais uma vez, matar o Senhor, e o Senhor voltou a se digamos, recolher, e temos isso no versículo 54. Olhe comigo, por favor, versículo 54. Isso aqui ainda é o período do Senhor na Pérea, o ministério do Senhor na Pérea. Ainda que ele tenha ido até Betânia para fazer a ressurreição de Lázaro. No versículo 54, diz que de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Ninguém sabe ao certo dizer onde que é Efraim. Mas quem arrisca dizer alguma coisa, coloca Efraim ao norte de Jerusalém, umas 10 milhas, uns 15 quilômetros. Então, é em direção a Samaria. Okay? E, ao que tudo indica, o Senhor estava ainda em Efraim, logo antes dessa última viagem que culminaria com ele em Jerusalém. Agora, o que é curioso, isso eu já tinha pensado assim, gente, está estranho, esse texto está estranho. Agora eu acho que eu sei por que é. Então, imagina o Senhor, então isso aqui, ó, vocês estão olhando para a Palestina, aqui corre, né, o rio Jordão, para cá está o mar, né, Mediterrâneo, vocês estão na direção certa para vocês verem aqui, Jordão aqui, Mediterrâneo aqui, aqui embaixo, a parte sul, Judéia, Samaria aqui, aqui para cima a Galiléia. Então, provavelmente esse Efraim tivesse mais ou menos por aqui. E Jerusalém, para cá. Então, se a gente fosse sair de Efraim e ir para Jerusalém, a gente vinha, né? E Jericó estava aqui na beirinha do Jordão, ou seja, não estava do outro lado, né? Não estava, né, no caminho. Como é que essa coisa se deu? Então vamos lá. Lucas capítulo 17, versículo 11. Esse versículo realmente ele joga luz nesse cenário.
Deixa eu apenas abrir um pequeno parênteses, já mencionei isso com os irmãos, vou mencionar mais uma vez. Esse período do Senhor na Pérea, ele é que quase que exclusivamente coberto no Evangelho de Lucas. Há pouco nos outros evangelhos que descrevam as atividades do Senhor naquele período. E no Evangelho de Lucas é mais ou menos do capítulo 13 ao capítulo 19. Então, esse trecho, Lucas 13 a 19, não na sua totalidade, mas boa parte dele, aconteceu nesse período, finalzinho do ministério do Senhor, é o ministério posterior na Pérea. E aqui o capítulo 17 está exatamente embutido ali. Veja o versículo 11. De caminho para Jerusalém. Essa é a última ida do Senhor a Jerusalém. Isso culminaria com o que a gente chama da entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. Agora, observa o mapa que ele dá aqui. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Então, está em Efraim aqui, Samaria, Galileia, mas Jerusalém está para baixo. Então, os estudiosos, quase que de forma unânime, dizem que o trajeto que o Senhor fez foi esse. Saiu de Efraim, passou pela Samaria, que é o que está escrito aqui, passou pela Galileia. Aí ele se juntou com a caravana, né, dos judeus que iam celebrar a Páscoa, e ele saiu para além do Jordão e foi descendo pela Pérea, do além do Jordão, até que embaixo, aí eles cruzaram o Jordão, passaram por Jericó e finalmente Betânia e Jerusalém. Esse foi o trajeto do Senhor, e isso foi ao longo de mais ou menos uma semana, 10 dias. Então, esse período é o que está aqui no capítulo 17, 18 e 19 de Lucas, inclusive com seus paralelos. Alguns deles já têm paralelos nos sinóticos. Então, esse é um ponto interessante, porque o Senhor, ele não chegou em Jericó sozinho. Ele chegou com um bando de gente, né, além dos seus discípulos, que era aquela, não era uma comitiva, eram os irmãos judeus dele que iam a Jerusalém celebrar a Páscoa, né? E eles faziam isso de praxe, né? Então, é como que, né, aquele pessoal que vai passando pela rua, os irmãos já devem ter visto, por exemplo, o ciclismo na Europa, né? Tour de France, né? Quando o pessoal, os ciclistas passam, todo mundo em volta e fazendo, acompanhando a sequência do trajeto, né, do pessoal. Esse é o cenário da entrada do Senhor em Jericó. Okay? Antes de entrarmos efetivamente, então, com a pessoa de Zaqueu, então, ainda nesse finalzinho de contexto, vamos ver 2 versículos, o que vem logo depois. Então, nós terminamos a leitura no versículo 10 do capítulo 19, o versículo 11 diz: ouvindo eles estas coisas, ou seja, o que o Senhor havia acabado de declarar na casa de Zaqueu, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém. Ele estava, de fato, indo para Jerusalém. E logo antes, né, do evento de Zaqueu, Lucas coloca esse evento da cura do cego. Né? Então, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais disso. Então, versículo 35 e 36. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, então pronto, ele está chegando em Jericó, ainda não entrou. Ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava. Que tropel da multidão que passava esse? Não era o Senhor com seus 12 discípulos. Era o Senhor, seus 12 discípulos e aquela turma toda que vinha desde a Galileia, marchando, né, em procissão em direção a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Esse é o cenário. Né? E aí conhecemos a história do cego de Jericó, da cura. Esse evento tem um paralelo nos sinóticos, né, nos outros 2, Marcos e Mateus.
E aqui existe uma pequena diferença que precisamos notar. Alguns dão importância, outros não. Aliás, há duas diferenças. Uma diferença aqui, por exemplo, diz que é um cego. Marcos diz que é um cego e dá inclusive o nome dele, Bartimeu. Mateus diz que eram dois cegos, né? Mas não dá nome de nenhum. Mas como Bartimeu foi aquele que fez, né, todo o discurso, etc., então não é de estranhar que o Senhor curou os dois cegos, mas Bartimeu foi quem assumiu o papel de protagonista principal e ele que foi nomeado. Tudo bem. Mas a dificuldade maior é a seguinte, que aqui diz que foi entrando em Jericó. E Mateus e Marcos muito claramente diz que saindo de Jericó. Saindo de Jericó, ele encontrou. E fora isso, a descrição é muito parecida. Praticamente todos os estudiosos que eu consultei com respeito à cronologia colocam a cura do cego em Jericó antes do caso do Senhor com Zaqueu. Então, eles seguem a sequência cronológica do Evangelho de Lucas. Mas, curiosamente, o irmão Campbell Morgan, ele inverte. Tanto é que o próximo personagem no livro do Campbell Morgan é Bartimeu. Então, ele trocou a sequência. E ele explica. E o que ele diz é o seguinte, que ele está convencido de que foram dois eventos diferentes. Com base nessa diferença dos evangelhos, que um diz, olha, um foi na entrada e outro foi na saída. Segundo ele, né, a cidade de Jericó, à época, tinha pelo menos 100 mil habitantes, muitos eram pobres, e os arredores da cidade, seja entrada, seja saída, era sempre de mendigos. E devia ter cego, né? Não só 2 ou 3, devia ser muitos cegos. Então, assim, ele não acha, digamos, em nada impossível que tenham sido dois eventos diferentes, e ele trata deles assim. Então, é por isso que ele diz, olha, eu vou tratar de Bartimeu, e assim, o caso de Bartimeu é saindo de Jericó. Então, esse seria, segundo, né, o irmão Campbell Morgan, o último evento em Jericó. Dali para frente já é Betânia e Jerusalém. Okay? Muito bem. Então, está aqui, esse é o cenário do contexto, né, um pouquinho do contexto geográfico e cronológico. Então, agora vamos ao evento, né? É o Senhor encontrando com Zaqueu. Então, vamos seguir aqui a sequência dos versículos de 1 a 10, mais uma vez. Entrando em Jericó. Observe que Lucas é cuidadoso. Ele diz, ao aproximar-se, aí teve o evento do cego. Agora ele entrou, agora ele estava dentro. Agora lembra que não é o Senhor e seus discípulos sozinhos, ele e aquela tropa, né? Aquilo que é um movimento, né? Atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, cujo nome significa puro, maioral dos publicanos e rico. Então vamos entender esse maioral dos publicanos e rico. O irmão explica isso muito bem. Os publicanos eram responsáveis por cobrarem impostos para Roma. Naquela época, Israel estava debaixo do jugo de Roma. Né? E aqui, inclusive, estava debaixo de Herodes, então eles tinham que cobrar impostos em favor de Herodes. Porque havia um problema de cultura, havia problema de língua, então nada mais, abre aspas, natural para os romanos contratar alguém do próprio povo de Israel que se dispusesse a cobrar impostos dos seus compatriotas. É claro que pagar imposto numa boa, já ninguém gosta, né? Agora, pagar imposto para um império, né, que domina sobre você e que você acha que não devia ser, deve ser realmente muito pior. E ainda pagar para alguém que você entende ser um traidor, moral da história. O ser publicano era uma das piores coisas, era muito mal visto na época. Existe uma frase muito curiosa, né, que é assim,
que o Talmud faz parte daquela tradição oral, escrita ali, que não é a lei, não é a Torá. Que o Talmud diz que é aceitável mentir para 3 classes de pessoas: assassinos, ladrões e publicanos. Então, para vocês verem assim, para eles, o publicano estava assim, era a escória da sociedade. Mas aqui diz mais do que isso. Diz maioral. Então, isso já levanta outra questão. Eles podiam ser o que fosse, mas eram muito bem organizados. Então, eles tinham uma hierarquia. E o maioral era o que estava no topo dessa hierarquia, né? Então, como que funcionava? Roma impunha sobre o maioral uma cota. Dizia, olha, vocês, esse ano, por esse território, vocês têm que me dar essa quantidade. Como e quanto eles tiravam do povo, Roma lavava as mãos, não queria saber. Ele delegava a eles essa decisão. Então vocês imaginam o que os publicanos faziam. Então, eles cobravam muito além do que precisavam. Pagavam para Roma o tanto que Roma exigia, e o resto era deles. Né? E o resto era deles. Dizem que, se fôssemos considerar publicano como uma profissão qualquer, honesta, vamos supor que alguém fosse um publicano honesto, ele ia ser odiado do mesmo jeito. Mas, sendo honesto, ele jamais conseguiria ficar rico. Ele viveria uma vida tranquila, mas rico não seria. Então, quando aqui diz que ele era um dos maiorais dos publicanos e rico, é a forma elegante de dizer que ele era um dos maiorais dos publicanos e desonesto. Né? Lucas nos dá também uma dica. Capítulo 3. Irmãos, lembram quando o João Batista começou a batizar, o pessoal saiu, né, com a consciência meio pesada para se ver com João Batista. E dentre os que foram consultar com João Batista, estavam os publicanos. Né? Versículo 12 do capítulo 3, Lucas 3, 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram a João Batista: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Ou seja, esse era o padrão. Esse era o padrão. O padrão dos publicanos era cobrar mais do que o estipulado. Eles acertavam a vida deles com Roma. O resto era deles. Esse era Zaqueu. Mas Zaqueu não era de todo ruim. Tinha uma coisa interessante dele. Era curioso. Era curioso. E o versículo 3 diz que procurava ver quem era Jesus. Confesso para os irmãos que eu sempre imaginei assim, que ele sabia quem era Jesus, eu só não tinha visto. Né? E ele queria saber, né, que cara que tinha Jesus. Mas os vários irmãos que estudam o grego, dizem que não parece ser esse cenário. Ele ouviu aquele tropel e ele queria saber o seguinte: quem era que estava, né, andando naquela multidão? Quem era o ponto central, o foco daquela procissão? Ele queria saber, né, quem Jesus era. Quem era? Quem que está ali? Né? Esse que é Jesus. Mas não que ele conhecesse ou soubesse de antemão. Curioso, e aqui o texto diz que não conseguia. Não conseguia por 2 razões. Por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, 2 dificuldades, uma exterior, uma pessoal, o fato é que ele não conseguia, né, passar por essa multidão para matar a curiosidade. E aqui o versículo 4 diz que ele era uma pessoa determinada. Impressionante. Ele correu adiante, subiu um sicômoro a fim de ver o Senhor, de vê-lo, porque por ali devia de passar. O sicômoro era uma árvore que tem galhos que já começam
baixos, né? Não é igual uma árvore com um tronco altíssimo, igual uma araucária, né? Não, mas o sicômoro já começa com galhos baixos, então de forma que Zaqueu conseguiu subir. E o sicômoro dá uma fruta que parece com figo, mas não é bem um figo. Então, a pessoa disse que era um figo de segunda classe, né? Um figo que, quando o pessoal se dignava a colher sicômoro, já era uma profissão bem, né? Até acho que é Amós que diz isso, né? Que ele era um catador de sicômoros. Ou seja, era uma profissão de baixa rentabilidade, e o sicômoro só era consumido por quem não tinha muitas outras coisas para comer. Tanto que dizem que, por algum tempo na história da igreja, os comentaristas gostavam de dizer que naquele dia, o melhor fruto que algum sicômoro jamais havia dado foi o Zaqueu. Né? Muito bonita essa colocação. Muito bem, então encontramos aqui Zaqueu morrendo de curiosidade, né? Correndo, como diz o seguinte, ele não devia ser um cara muito preocupado com, né? O que o pessoal vai pensar? Não podia pensar pior do que já pensava. Imagina, a gente correr para subir no sicômoro no meio da multidão, o pessoal fala assim, ele correu o risco de, sei lá, rasgar a calça, não conseguir subir, né? Fazer um papelão. Assim, é como se não tivesse nada a perder. Ele era muito mal visto de qualquer forma. E ele estava determinado que veria Jesus. Muito bem, quando chegou lá, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, o Senhor sabia que tinha alguém, né? Disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu provavelmente não sabia que era Jesus, mas Jesus sabia quem era Zaqueu e conhecia o nome dele. Aqui os estudiosos começam a confabular, né? Alguns, Edersheim, por exemplo, nem estressa. Ele fala assim, o Senhor lançou mão da sua onisciência, né? E sabia que era Zaqueu. Mas o irmão Campbell Morgan, ele conta um caso, achei curioso. Ele mesmo disse, eu vou contar isso aqui como curiosidade. Foi uma conversa que ele teve com um amigo dele, muitos anos antes, falando desse texto. E esse amigo tinha a seguinte opinião, que ele achava que quando Mateus se converteu, Mateus uma festa, para os da sua classe. Na conversa, ali na festa, Mateus deve ter falado alguma coisa para o Senhor na seguinte linha, assim, Senhor, se algum dia o Senhor for para Jericó, eu gostaria que você conhecesse Zaqueu. Então, talvez o Senhor soubesse, né, que havia em Jericó um publicano chamado Zaqueu. Mas, enfim, o fato é que o Senhor sabia. O Senhor está sempre adiante de nós. Achamos que Zaqueu tomou iniciativa, que era curioso, mas quando chegou lá, o Senhor chegou ali, olhou para cima, disse, Zaqueu, desce, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Nós vamos voltar a isso no final, quando falarmos das conclusões. Okay? Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Agora, para um pouquinho, estamos em Jericó. O Senhor havia se aproximado, teve o evento da cura do cego. E a reação desse público à cura do cego aparece no versículo 43 do capítulo 18. E diz assim, imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então, quando se trata da cura de um cego, todo mundo, glória a Deus. Mas o Senhor, e se hospedar com um publicano? Agora não, isso não. Então, assim, isso aponta para a autojustiça dessas pessoas, né? Achando que, né, como assim, foi se hospedar na casa de um pecador, como diz o Spurgeon. Qualquer lugar que ele se hospedasse ia ser a casa de um pecador. Né? Qualquer lugar. Né? Mas não, eles se achavam muito puros, né? Com respeito a Zaqueu.
cujo nome era puro, mas como alguém já disse, com o passar do tempo foi se corrompendo e acabou se enriquecendo ilicitamente. Ele mesmo reconheceu isso, né? Muito bem, mas Zaqueu é como se ele não ligasse. Ele precisa do Senhor, ele quer o Senhor, né? Então o Senhor foi à casa de Zaqueu. E aqui, pessoal, aliás, eu fiquei de consultar o livro que o André menciona, Vira e Mexe, que fala das construções das casas da época, né? E diz que a casa era construída, né, de fora para dentro, havia um pátio no centro, né? Então havia várias portas e provavelmente o primeiro cômodo em que se adentrava não era a sala, como no nosso caso mas era o quarto de hóspedes, era onde os hóspedes eram recebidos. E foi ali que Zaqueu recebeu o Senhor. E ali o Senhor conversou a sós com Zaqueu. Não sabemos o que eles disseram, do que conversaram, não sabemos quanto tempo durou essa conversa, mas os efeitos dessa conversa são muito evidentes pelo próprio texto, né? E quando o versículo 8 diz: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse, esse se levantou, diz que ele se pôs numa posição em que todos podiam vê-lo. Então ele provavelmente se levantou e se colocou no pátio, onde as pessoas estavam, né? As demais pessoas estavam. E ele diz que era o mesmo verbo que era utilizado para os fariseus, quando eles oravam no centro da praça para serem vistos pelos homens, etc. Tanto é que um dos irmãos diz que a atitude física, né, a postura física de Zaqueu foi a de um fariseu, não o espírito. Então esse se levantou, se fez visível, né, foi uma atitude de Zaqueu. E para quê? Para fazer uma declaração. E aqui ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quando ele diz se, não é, talvez eu tenha. Não, eu fiz, é uma confissão. É a forma de dizer, olha, e para aqueles que eu tiver defraudado, que eu tiver roubado, eu vou restituir, né? Então foi a confissão aberta, pública, né, de Zaqueu. E a resposta do Senhor foi: então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa última palavra é a palavra que o Novo Testamento usa para descrever Zaqueu. Nós talvez, né, falássemos, é um publicano, é um desonesto, é rico, é aquilo, né, é pecador, mas o Senhor, ele chama ele de perdido. E como ele, todos nós fomos encontrados pelo Senhor, né? Quando a gente fala em perdido, às vezes a gente pensa no que se perdeu, né? Mas o outro lado da moeda é a dor de quem perdeu. Então, o Aloysio leu aquele texto, né, da ovelha que se perde, a dor de quem perdeu, né? No caso também de Lucas 15, da parábola do filho perdido, a dor do pai. A gente olha lá para a parábola foca na miséria do cara que foi embora, né? Mas a dor do pai, a dor de quem perdeu aquele que saiu, né, só pode ser avaliada pela alegria que ele teve, que ele manifestou quando ele recuperou esse filho, né? Então o Senhor, nesse versículo 10, ele responde: por que ele precisava? Convém que eu me hospede na tua casa hoje. Por quê? Porque ele precisava resgatar, achar e salvar ele que estava perdido, né? Zaqueu que estava perdido. E, irmãos, esse é um texto de salvação clara. O Senhor declara que houve salvação naquele dia. Palavras do Senhor: hoje houve salvação nessa casa. É um belo exemplo de salvação pela graça.
o que Zaqueu havia feito até então que pudesse lhe dar algum crédito perante Deus? Nada. Roubou à vontade, né? É muito parecida a história com o do ladrão que foi crucificado do lado do Senhor, né? Até aquele momento. E, no entanto, o Senhor disse que estaria com ele no paraíso. E aqui vemos o Senhor, então, sempre tomando essa iniciativa. O Senhor estava à frente. Muito bem, vamos caminhar para a conclusão. Eu quero fazer a seguinte consideração com os irmãos. Tem a ver com o sicômoro. O sicômoro de Zaqueu. Zaqueu não plantou aquele sicômoro. Não foi uma coisa que ele plantou, eu vou plantar esse sicômoro porque um dia, não sei o quê, vou precisar subir nele. Não, nada disso, né? Aquilo era obra da criação de Deus, estava lá, o Senhor ia passar por lá, ele sabia, então subiu naquele sicômoro. E subiu naquele sicômoro para contornar duas dificuldades. Uma da multidão, uma coisa externa. E outra, o fato dele ser de baixa estatura, uma coisa pessoal dele. O fato é que nós podemos juntar, né, todas as dificuldades e dividi-las nessas duas categorias. As estão fora de nós, estão dentro de nós, né? E como um dos irmãos, eu acho que foi o Joseph Parker, diz, quando leu esse versículo, né, de que era de baixa estatura, ele diz, todo homem, em algum aspecto, é de pequena estatura. Todos nós temos as nossas deficiências. Aquelas coisas que são empecilho de vermos o Senhor. Ponto. Então, todos. Uma coisa é um é uma coisa, o outro é outra, mas todos temos essa dificuldade. E como se não bastasse isso, ainda tem a multidão. Esse sicômoro significou para Zaqueu a maneira de ver o Senhor. Ele não tivesse subido naquele sicômoro, ele não teria visto o Senhor. Então, nesse aspecto, aquele sicômoro foi de grande bênção para Zaqueu. Mas, quando o Senhor o viu, quando os trocaram o olhar, quando o Senhor falou o nome dele, a palavra do Senhor foi: Zaqueu, desce depressa. E Zaqueu desceu depressa. Zaqueu desce. Desce porque me convém estar contigo hoje. Agora imaginem os irmãos que ele tenha se apegado àquele sicômoro. Não, o Senhor está tão bom aqui. Foi aqui que eu vi o Senhor. Olha que bênção, né? Vou até gravar alguma coisa aqui no sicômoro. Pôr as nossas iniciais aqui. JZ, né? Jesus aqui, ó. Ou para a data de hoje. Qualquer coisa do tipo. O Senhor teria prosseguido. E Zaqueu teria ficado sob o sicômoro. O sicômoro foi uma bênção até um determinado momento. Tendo encontrado o Senhor, a palavra do Senhor não foi outra, a não ser essa: Zaqueu, desce depressa. Não fica aí. Há mais para termos comunhão. Eu preciso estar com você na sua casa hoje, né? Então isso me lembra, irmãos, nas palavras de Paulo em Filipenses 3. Abra comigo, por favor. Filipenses capítulo 3. Eu acho que é importante considerarmos isso, porque, querendo ou não, a nossa vida é cheia de sicômoros, né, irmãos? O fato de termos sicômoros em si não é problema. O problema é quando nós ficamos neles por mais tempo do que precisa. O Senhor diz: desce depressa, a gente não desce. Ah, Senhor, mas foi assim que eu fiz, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu vi. Mas chega um momento em que tocamos o Senhor de forma diferente. O Senhor diz: vem, desce depressa, vamos prosseguir, vamos avançar, né? E nós precisamos, como Zaqueu, responder a essa chamada do Senhor. Versículo 12 do capítulo 3 de Filipenses. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado
por Jesus, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me dos sicômoros, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E aqui eu arrisco dizer que nós temos a tendência de achar que essas coisas são coisas ruins. São os nossos fracassos, são as nossas frustrações. E a gente pensa assim, né? Então vou esquecer dos meus tropeços, dos meus fracassos e avançar. É verdade. Mas, irmãos, nós precisamos esquecer dos nossos sucessos para avançar com o Senhor também. Precisamos deixar para trás os sicômoros. Não importa se for um fracasso ou um sucesso aos nossos olhos. Se for um sicômoro, isso em algum momento será dificuldade para seguirmos o Senhor. Então devemos, como diz aqui, esquecer das coisas que para trás ficam. Aqui não diz que são coisas ruins. São coisas que ficaram para trás. E avançando para as que diante de mim estão. Essa experiência de Zaqueu com o Senhor na sua casa, foi um novo entendimento ele teve do Senhor. Ele foi salvo naquele momento. Prossigo para o alvo. Essa é a caminhada. É a caminhada ascensional da vida cristã. E se nós ficarmos presos a sicômoros, por mais bênção que eles tenham sido em algum momento, isso é peso para nós. Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Os irmãos lembram de uma frase muito bonita do Salmo 121, uma promessa que diz assim: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Agora, às vezes de dia o sol incomoda, muito forte, esquenta demais, etc. Mas alguém já foi incomodado pela lua de noite? Aliás, naquela época era a única luz que eles podiam ter de noite, era a lua, ou então tocha. Mas, irmãos, mais uma vez, eu acho que essas duas coisas, a lua pode incomodar à noite. Uma coisa que é boa em si mesma pode vir a ser um incômodo na nossa trajetória, né, de seguir o Senhor, de prosseguir para o alvo, né, de entender do Senhor qual que é o próximo passo dele. E provavelmente ele vai nos encontrar e dizer: fulano, fulana, desce depressa. Não houve nenhuma repreensão do Senhor por fato dele estar no sicômoro. Foi bom ele ter subido. Eu teria subido também. Mas a questão é, nós vamos ficar lá. A palavra do Senhor é: desce depressa, né? Porque me convém estar na tua casa hoje, contigo. Que o Senhor fale no nosso coração, que Ele nos encoraje, que Ele nos abençoe. Senhor, nós damos graças a Ti pela Tua palavra e pedimos que pelo Teu Espírito o Senhor acele em nosso coração. Que o Senhor ganhe em nós, Senhor, aquilo que o Senhor precisa e deseja ganhar. Senhor, abre os nossos olhos para vermos onde estão os nossos sicômoros. E, Senhor, que possamos voluntariamente descer depressa, Senhor, entregar tudo a Ti, correr após o Senhor, sem empecilhos. Senhor, para esses novos momentos, Senhor, diante de Ti que o Senhor deseja ter conosco. Dá-nos ouvidos para ouvir, corações para obedecer, Senhor, e lábios para exaltarem o Teu bendito nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.